todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. É uma alegria. Dá a impressão que já não nos víamos há um ano, mas só passou uma semana. É sempre agradável que Jesus nos ampare, nos abrace, porque todos nós necessitamos de ser abraçados por Jesus e por Deus, nosso Pai. Mas o importante é que, na realidade, nós nos sintamos predispostos a nos deixarmos abraçar. Porque muitas das vezes dá-nos a impressão que não queremos aquele abraço. E então nos arredamos um pouco, nos desviamos um pouco. Ou porque temos vergonha de falar de Deus, ou porque temos vergonha de falar de Jesus, de abordar as questões relacionadas com a vida, com a morte, e que em algumas situações nós compreendemos podem nos causar alguma perturbação. Como disse a nossa companheira de jornada, a Gênesis foi o último livro, precisamente da codificação a ser editado, que faz parte da codificação, a 6 de janeiro de 1868. Faz precisamente hoje 155 anos. Quando o codificador dos ensinos espíritas, Hipólito Leão de Arizarda Ribeiro, conheceu as chamadas mesas girantes, decorreu o ano de 1854. Até 1869 percorreram 15 anos, ou passaram-se 15 anos. E naqueles 15 anos ele trabalhou de forma bem vincada para que trouxesse à luz do dia o chamado cristianismo redivivo, ou seja, a boa nova que Jesus havia trazido há 2022 anos, surgiu de uma forma mais vincada para o nosso mundo. E a Gênesis nos mostra que existe um outro mundo que interpenetra no mundo que nós habitamos. O mundo físico, o mundo material. E há um mundo também de ordem material, mas de uma outra perspectiva, um material mais etéreo, mais diáfano, que é o chamado mundo dos espíritos. E então, Kardec teve esse trabalho gigantesco de coordenar toda essa matéria que os espíritos trouxeram para este lado da vida. E que até então, a Gênese mosaica, que é atribuída a Moisés, não falava, não discernia. E eram propostas muitas crenças, muitos deuses, muitas vinculações materialistas. E, segundo a religião vigente, era a verdade. Então Kardec, quando elaborou a Gênese, foi precisamente para que todos nós, seres humanos que estávamos despertando, não é, para a era do Espírito, pudéssemos fazer uma comparação entre a Gênese mosaica e a Gênese que, na realidade, proporcionada pelos Espíritos, pudessem trazer para nós, ou melhor, possamos todos nós discernir um pouco melhor sobre a perspectiva da vida, da continuidade da vida, dos mundos intermediários que existem precisamente do outro lado da vida. Esses mundos que até então nós desconhecíamos, porque aquilo que era suposto eram chamados mundos mais ou menos igual ao nosso, os chamados mundos materiais, ou os planetas. Com vida semelhante à nossa, diferente da nossa, que era aquilo que nós conhecíamos. Mas os chamados mundos paralelos, os mundos que não se vê, mas são de origem material, dessa matéria, portanto, plasticizada, dessa matéria etérea, que são o mundo dos espíritos, ou das almas, como queiram.
Antigamente, quando se ouvia falar em espíritos, assim, mas isso é coisa do demónio, isso é coisa... Não, os espíritos são um princípio inteligente criado por Deus. Todos nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós temos esse princípio inteligente em nós, criado por Deus. E o espírito, para se movimentar deste lado da vida, ele precisa de um elemento, que é a matéria física. E precisa de todos os órgãos, não é? Da qual o corpo físico é composto. Mas os órgãos não são autónomos. São peças, são máquinas, são, não é? Células, artérias, veias, que são comandadas por uma inteligência, que é o espírito. Mas tem mais. A gênese de Allan Kardec vai nos trazer um outro entendimento ainda. Vai dizer que, na realidade, o espírito, para se movimentar deste lado, ele precisa de um órgão físico. Mas mais alguma coisa a acrescentar. Ele precisa de um intermediário. Ou seja, ele precisa de um elo de ligação entre o espírito e a matéria para que o vínculo se possa congregar. E essa matéria, esse vínculo, esse elo de ligação é o chamado perispírito, ou corpo espiritual, que liga, que faz a união. Ora, quando a ciência começar a descobrir qual é precisamente a função desse intermediário, muitas das doenças ou enfermidades, portanto, irão ser colmatadas, irão ser aliviadas. No entanto, há grande parte da ciência que já está estudando em alguns países, nas suas universidades, o corpo bioplástico. Portanto, esse corpo, esse molde, não é? Que é o molde do físico. Portanto, não é? Todas as nossas aparências, todo o nosso organismo físico teve um molde. E esse molde é precisamente esse intermediário que se apresenta. Então, para que o espírito possa andar deste lado, ele precisa dessa característica. Quando o corpo físico morre, e nós olhamos e dizemos assim, falta aqui qualquer coisa, pois falta a vida que o animava, a vida que o impulsionava, a vida que o faz andar, pensar. Essa vida, portanto, vai precisamente regressar a casa, ao mundo, ao seu habitat natural, que é o mundo dos espíritos. Independentemente do lugar ou desses mundos intermediários a qual cada um pertence pela sua própria ação vibratória, conforme os atos que cada um realiza. Então, é fantástico, portanto, nós observamos esse tratado, portanto, na Gênese, esse sistema tratado na Gênese que Allan Kardec trouxe para nós. É fantástico nós observarmos, portanto, tudo isso. Nós trouxemos algumas notas e gostaríamos, portanto, que fôssemos seguindo, portanto, essas notas, para nos inteirarmos, na realidade, desse trabalho gigantesco que o codificador, portanto, que é Allan Kardec, portanto, que é um pseudónimo, para quem está a chegar pela primeira vez, portanto, cujo nome real era Hippolyte Léon Denisard Rivet. Era bacharel em ciência, era um pedagogo francês, que fez a sua educação na Suíça, no colégio, portanto, em Verdun, portanto, na Suíça, com o seu mestre Pestalozzi, e quando regressou, portanto, à França, criou precisamente o seu próprio colégio. Fez tratados de aritmética, portanto, de língua francesa também, e que ainda hoje se encontram, precisamente, em parte das universidades francesas. E já passaram, portanto, muitos anos, portanto, ainda estão, portanto, bem vigentes. E quando entrou, precisamente em 1854, dentro dos estudos espíritas, acontece que ele utilizou, portanto, o pseudónimo de Allan Kardec, que adivinha de uma existência que ele houvera tido, precisamente, nas antigas Gálias francesas, à época dos druidas, portanto, fora um sacerdote druida. E então,
o seu guia espiritual aconselhou precisamente a que ele utilizasse o pseudónimo. Porquê? Porque ele era uma pessoa muito conhecida, portanto, na França. Uma pessoa ilustre, muito bem formada, muito culta. E para não dizer, portanto, a população, porque se nós quisermos falar, falamos sempre, ou de uma forma ou de outra. E para não dizer, portanto, que dado, portanto, o seu nome, portanto, a sua característica, portanto, havia determinada influência, até ele retirou o seu próprio nome e utilizou o nome, portanto, do pseudónimo que ninguém sabia. Não é? Portanto, Allan Kardec. Então já ficámos a saber, portanto, parte da história de como surgiu precisamente o pseudónimo. Então, como dissemos há instantes, a Gênese foi precisamente o último livro da codificação, que é composta por 5 livros. É o livro dos Espíritos, é o livro dos Médiuns, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Céu e o Inferno e a Gênese. E tem ainda, portanto, alguns apêndices, como, por exemplo, o Obras Póstumas. Mas o Obras Póstumas foi editado 21 anos depois de Allan Kardec já ter falecido. E foi editado precisamente pela sua companheira, pela Amélie Baudet. Então vejamos que o livro estava praticamente pronto, estava na gaveta, mas demorou esse tempo até ser lançado Obras Póstumas, que é um livro que parte do princípio, poucos de nós espíritas, portanto, leu. Portanto, e vale a pena ler o livro Obras Póstumas. Então, a introdução do livro, logo no frontispício, tem algo que é muito interessante, portanto, para todos nós, que se fala precisamente sobre as notícias do livro. E nós procuramos dissecar um pouco, portanto, sobre as notícias do livro, porque depois ele tem a introdução, tem o primeiro capítulo que fala sobre Deus e várias circunstâncias, mas nós trouxemos as notícias do livro para aguçar o nosso apetite para podermos estudar o livro. Então, diz assim, o mundo se vai revelando aos homens através dos milénios em que as gerações se sucedem. Mas somente no século XIX e XX, graças ao acelerar da ciência, a sua realidade começa a desvendar-se aos nossos olhos. Quando o homem apareceu na Terra, o mundo já era velho, de muitos milhões de anos. Portanto, a vida já existia na Terra, de várias formas, até surgir precisamente o ser humano. A raça hominal, portanto, que somos todos nós. O mundo já existia. Está bem? Antes de nós existirmos, o nosso mundo já existia. Então, revelações simbólicas foram feitas aos homens sobre as origens do mundo, sua natureza e finalidade, conforme o livro bíblico, a Gênese, o livro que foi atribuído, portanto, a Moisés, e adotado nas igrejas judaicas e cristãs como verdade indiscutível. Do outro lado, ou por outro lado, a capacidade intuitiva dos gregos, notem bem, já existíamos, portanto, como criaturas humanas, faz surgir as primeiras explicações humanas irracionais, portanto, das origens, das nossas origens. Então, com vários filósofos, como, por exemplo, Leucipo e Demócrito, por exemplo, surgiu em Atenas, a antiga capital da Grécia, a ideia do átomo, que seria a partícula mais pequenina e invisível da qual todas as coisas seriam feitas. Ou seja, todos nós, portanto, partiríamos do átomo. Não é? Portanto, essa partícula pequeníssima, portanto, que é difícil, portanto, a olho nu, portanto, nós vermos só através do microscópio. Então, todos nós partimos do mesmo princípio, saindo das mãos de Deus, como centelhas divinas,
para exercermos determinado programa de vida em nosso progresso, em nossa evolução. Como dizia, portanto, Leão Denis, numa frase muito simples, dizendo que Deus dorme no mineral, desperta nas plantas, anda no animal e pensa no homem. Então todos nós passamos pelos diversos estados da natureza, até chegarmos ao estado em que nos encontramos hoje. Daí que mais tarde a ideia judaica era de que Deus tirara o mundo do nada com a sua voz, com o seu verbo. Como se o nada fosse alguma coisa. Como se o nada tivesse... Ora, nada é nada. O nada não pensa, o nada não existe. Então, vamos ver sempre em forma crescendo, portanto, como as coisas se vão compondo. Então, os gregos opunham à ideia do átomo, portanto, a ideia da água, portanto, do fogo e do ar, que eram os elementos necessários à vida, portanto, terra, ar, água e fogo. Portanto, e a notável concepção da matemática, portanto, de Pitágoras, Deus era o número 1. Ou seja, Deus, segundo as ideias de Pitágoras, segundo o tratado de matemática, Deus era o número 1. Que pairava solitário no inefável e, de repente, por um golpe de mágica, um estremecimento, portanto, produzir o número 13. E desencadear a década. Portanto, a sequência de números de 1 a 10 formando o mundo. E aí está, portanto, a questão da matemática, como se o mundo tivesse sido criado, portanto, dentro desse contexto. Essas ideias conflituosas que geravam a mente dos seres humanos, na perspectiva de chegarem a uma conclusão, reduziram-se com o avanço cultural a duas concepções opostas. A primeira concepção era a religiosa considerada definitiva e verdadeira, que era aquilo, portanto, que a religião portanto, definia. Não. A Gênese, portanto, que nos foi transmitida, portanto, segundo diziam, pelo próprio Deus a Moisés, é a verdade. E havia uma segunda hipótese, que era a científica, baseada em hipóteses e longas pesquisas para comprovação. Deus é o Deus da bondade, segundo a Gênese de Allan Kardec. Segundo a Gênese de Moisés, Deus é o chefe, não é? Portanto, dos guerreiros. É o Deus guerreiro. É o Deus vingativo. Não é? É o Deus, portanto, que manda matar. É o Deus violento. Ora, todos nós sabemos que Deus é o nosso Pai amoroso. Deus não cria seres de forma propositada para atormentar, portanto, os seus seres humanos. Deus não criou um ser, portanto, a quem nós, os seres humanos, e o homem, portanto, de então, colocou o nome de Daimon, traduzindo para diabo, só para nos atazanar. Então não seria Deus na sua verdadeira perfeição. Faltaria-lhe, por certo, algum atributo, portanto, para a sua bondade. Então a Gênese de Allan Kardec vem repor, portanto, a realidade. Bem precisamente transmitir para nós que nós devemos raciocinar, devemos pesquisar, a tal ponto, portanto, de entendermos todas essas questões. Então a Gênese revela-nos a existência de um mundo, ou de um outro mundo na Terra, um mundo que interpenetra, portanto, que se liga. O mundo espiritual, portanto, que se liga, portanto, com o planeta Terra. Mas eu não o vejo. Nós não o vemos. Mas o que é certo é que nós temos, no íntimo, bem no íntimo, nós sabemos que somos mais qualquer coisa além de matéria só. Nós sentimos, nós sonhamos, nós nos movimentamos, nós pensamos, nós acreditamos em algo, nós somos solidários, nós somos amigos, mas nós também odiamos, nós
também criticamos. E sabemos que tudo isso é algo, portanto, de inteligente que mora em nós. Com mais ou menos perfeição. Quando a Gênese antiga, portanto, fala, e nós observamos, na questão das almas, dos demónios, era na perspectiva, portanto, de terem sido criados por Deus, uma forma errada, portanto, de análise. Porque demónios, ou daimon, somos todos nós somos espíritos. E todos nós somos diferentes uns dos outros. Todos nós pensamos de forma diferente uns dos outros. Precisamente porque cada um de nós está num estágio evolutivo para o qual já trabalhou em outras existências, com outra aparência. Todos nós já vivemos muitas vezes. Todos nós, dentro do próprio lar hoje, com 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, já viveram juntas muitas vezes com outra aparência. Hoje o que é filho pode ter sido mãe ontem, ou pai, ou tio, ou avô, ou avó. E hoje está num grau de parentesco em que se encontra. Entretanto vai partir, vai continuar no mundo da erraticidade do outro lado da vida, e quando voltar, ele vai voltar com outra aparência, com outro grau de parentesco. Para que a lei do progresso avance, para que a lei do progresso evolua e nós possamos também evoluir. Então todos nós somos, na realidade, o acumular daquilo que cada um já realizou. Todos nós estamos aqui e pensamos de formas diferentes. Uns de uma forma mais clara, outros nem tanto. E entendemos as coisas de forma diferente. Então, o mundo que interpenetra com o nosso e com ele se confunde. Matéria é outra dimensão que abriga os chamados mortos, e este se comunica connosco e nos falam do seu habitat. E comunicam-se entre si precisamente nesses mundos de erraticidade, como dizia Jesus. E nos fala Jesus em seu Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E as moradas, naqueles dias assim, em que o céu está limpinho, e nós olhamos e vemos tantos pontos luminosos, vemos os planetas, não é? Portanto, mundos habitados como o nosso. Mas existem outras tantas habitações, que são chamados mundos intermediários, são os mundos dos espíritos, são as habitações dos espíritos. Onde existem escolas, universidades, colégios, lares, aconchegos, parques, jardins, rios, riachos, mares, porque nós nos esquecemos, é verdade, não é? Que as nossas águas, portanto, elas evaporam e logo mais elas descem, portanto. Elas têm que se encontrar em algum lado. Então os amigos que já partiram, nossos familiares, continuam habitando esses mundos paralelos. Esses mundos intermediários, esses mundos de trabalho do outro lado da vida. A Gênese antiga mosaica dizia, portanto, que nós morríamos e finava-se. Segundo a opinião, portanto, da religião. E nós acabaríamos, nós deixaríamos de existir. Morreríamos. Terminava ali. Então a Gênese de Allan Kardec vai precisamente provar o contrário. Cada vez, portanto, que nós estivéssemos a nascer, se fôssemos criados na altura em que o corpo físico nasce, nós estávamos sempre a iniciar de um princípio. E nós não tínhamos o progresso, portanto, que cada um já alcançou. E o que é certo é que cada um, portanto, pensa diferente do outro. Cada um, portanto, a sua inteligência, a sua memória, o seu estado consciente, as suas perspectivas de vida, portanto, é diferente do outro. A sua forma de ver, a sua forma de analisar. Se assim não fosse, como é que nós iríamos explicar crianças que lembram, portanto, que viveram em determinado lugar, em que os pais que teve
E diz o nome do pai, o nome da mãe e até a localidade onde morou. Como é que nós iríamos refletir e analisar as crianças, portanto, com 3, 4 anos, saberem tocar instrumentos, lembrarem determinada matéria, falarem línguas, portanto, muitas delas, algumas línguas chamadas línguas mortas, não é? Só tem uma coisa, portanto, é que realmente o espírito que lá está, não é? Portanto, ele tem a lembrança desses estudos, desses lugares, dessas atividades em outras encarnações. Se nunca andou na escola, como é que ele sabe? Se nunca ninguém lhe ensinou, como é que ele sabe? Como é que nós iríamos definir crianças de 5 anos tocarem piano, sem nunca terem andado na escola, a aprender música? Claro que é o espírito, portanto, que traz essas lembranças e vai exercer, portanto, a atividade que ele bem conhece. Então a Gênese, portanto, foca-nos tudo isso. Não é? Esse mundo que está interpenetrado, portanto, com o nosso. Quando nós pensamos que os nossos familiares que partiram estão lá longe, no céu. Então, um está sentado à direita de Deus e outro está à esquerda de Deus, e outro se calhar no meio. Portanto, estamos errados com essa forma de pensar. O céu mora dentro de cada um de nós. O céu mora dentro de cada um de nós. Tanto quanto o inferno. Tanto quanto o chamado purgatório, que é as faltas menos graves, também mora dentro de cada um de nós. Porque o céu, o inferno e o purgatório são estados conscientes de alma conforme nós nos conduzimos na vida. Se nós nos conduzirmos bem na vida, quando partirmos para o outro lado da vida, os benfeitores espirituais que não estão de mãos postas, porque não há o eterno descanso, há o eterno trabalho, porque o progresso é constante. A evolução de cada um de nós é constante. Ninguém vai descansar para o outro lado da vida de mãos postas, ficar de mãos postas à espera que o outro faça aquilo que nós temos que fazer. Não. A Gênese antiga foca em algumas ocasiões, pela religião, de que há um julgamento no último dia. Então os espíritos, aquele que parte, muitas das vezes fica pegado, portanto, ali às campas onde são depositados os corpos físicos, dormindo, junto aos corpos que, entretanto, se vão diluindo, vão se desfazendo, e eles ficam à espera de quê? Do juízo final. Porquê? Porque, entretanto, portanto, vão reunir e todos vão ressuscitar, segundo dizem. Segundo diz a Gênese antiga, todos iriam ressuscitar nesse dito juízo final. O que é inconcebível. Porque, pela lei da ciência, não é possível. Portanto, uma coisa que se desfez não pode reorganizar-se. Então, a Gênese, portanto, de Allan Kardec, traz-nos essa perspectiva de que do outro lado da vida, portanto, esses amigos têm que despertar para a realidade, para o trabalho, curar as enfermidades da alma, que transportam para o outro lado da vida. Então, a concepção espírita da Gênese é irrefutável, simples e clara. Eles nos dizem, se há fenómenos espirituais, logo o espírito é suscetível à pesquisa científica. Logo, uma das características da doutrina espírita é precisamente a ciência, de caráter filosófico. É uma ciência, é uma filosofia, mas também é a religião, dada a sua moralidade. É uma doutrina de observação. Os ensinos espíritas é uma doutrina de observação, portanto, para que nós possamos nos entrosar, portanto, possamos observar, raciocinar, não é aceitarmos tudo, portanto, assim, na bandeja. Não, vamos pesquisar, vamos analisar. Então, a Gênese de Allan Kardec relaciona-se com o capítulo 2º e 4º do livro 1º do Livro dos Espíritos, para referir, portanto, que o Livro dos Espíritos é composto, portanto, por 4 partes ou 4 livros. Portanto, a Gênese se refere ao capítulo 2º e ao 4º do livro 1º do Livro dos Espíritos, que trata
dos elementos gerais do universo, como a criação e o princípio vital. Relaciona-se, portanto, com o capítulo 9, 10º e 11º do livro 2º do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, as ocupações deles e missões dos espíritos e dos três reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, a qual nós estamos incorporados. E ainda como parte do livro 3º, do Livro dos Espíritos, que trata dos problemas genésicos da evolução física da Terra. Portanto, estamos a fazer assim um retrato muito simples, muito limitado, do que trata na realidade, portanto, a Gênese, que é um convite para que todos nós, depois querendo saber mais, possamos, portanto, estudar o livro, portanto, ler o livro. Então a palavra Gênese está relacionada à origem, à geração, à formação dos seres. Nesse sentido, o livro Gênese encerra um vasto conhecimento sobre a origem divina do homem. Neles encontramos ainda as diferenças entre a Gênese mosaica e a Gênese de Allan Kardec. Quando diz aqui, portanto, sobre a origem divina do homem, é verdade. Nós somos de origem divina. Quer como almas ou espíritos, quer como matéria física. A matéria física é gerada precisamente no ventre da mãe. Se nós pudéssemos observar o trabalho gigantesco das equipas espirituais, ninguém nasce por obra e graça. Nasceu do acaso, está criado dentro do ventre da mãe, portanto, uma criança, o bebê, portanto, o físico, assim, não está por obra e graça. Não vejo ninguém, portanto, pois é. Só que ele tem uma equipa gigantesca de espíritos técnicos nessa área da construção da matéria. Colocando assim na face de cada um a beleza que cada um tem. Imaginemos desde os primórdios das nossas vidas, desde os primórdios da transformação dos símios, os nossos parentes mais próximos, que utilizavam aqueles corpos cobertos de pelos e que provavelmente muitos de nós, no nosso princípio como seres humanos, habitamos esses corpos dos símios. E que ao longo dos séculos e dos milénios se foram embelezando, precisamente pela técnica desses construtores divinos, que são os trabalhadores incansáveis de Deus. É fantástico. É uma maravilha. Nós hoje não corremos à ciência física, à ciência médica, quando precisamos de fazer uma estética, portanto, fazer aquelas operações plásticas, não é? Portanto, vou corrigir aqui a ruga, portanto, não é? Portanto, vou tirar a ruga que eu tenho aqui, não é? Vou ir para novo, portanto, e as rugas começam a aparecer aqui, não é? Então, vou tirar a ruga, não vamos à ciência? Vamos. Então, e não vamos colmatar essa, não é? Tirar a ruga. Exatamente. Portanto, esses amigos, portanto, funcionam um pouco já deste lado. Agora vamos imaginar do outro lado, servindo-se desse corpo intermediário que é o perispírito daquele que vai nascer, daquele ser que vai voltar e que transporta o seu molde para criar, portanto, o veículo físico. Então eles estão lá, ajudando precisamente nessa formação, colocando o coraçãozinho, a veia, a artéria, a célula, tudo no devido lugar. E depois, no fim da estrutura estar pronta, convidar o espírito precisamente para que ele faça uma análise entre as vidas que já passou, entre os problemas graves, o problema da guerra, o problema da violência, o problema da fome, o problema dos assassinatos, o problema dos vícios. Todos nós temos que vir a resgatar deste lado da vida, faz parte do progresso, para nos libertarmos dessas injunções. E no fim de toda essa estrutura, os amigos mostram o quadro, portanto, daquele novo corpo. E depois diz assim: tua carta de referência é esta. Vais regressar à matéria, vais ter como pais
fulano e fulana. Logo mais aqueles vão ser os teus avós, fulano e fulana, que vêm primeiro. Os filhos vêm depois. E depois, mediante aquilo que tu exercitaste, vai surgir aqui um problemazinho, portanto, de saúde. Um problema coronário, artérias entupidas, coisas do género, não é? Portanto, logo mais, a determinada idade, vai ser amputado um braço. Mas vai depender de ti. E ele pergunta, mas como? Vai depender da forma como tu te vais conduzir do outro lado da vida, no mundo da matéria. Se enverdares pelos conselhos que vais receber e modificares um pouco a tua vida, se calhar, se houver merecimento, não vai ser amputado o braço. Só vai ser amputado, portanto, um dedo. Não é? As leis das compensações. Então vale a pena o trabalho. Mas se por acaso recalcitrares no mesmo problema, então sim, portanto, o braço será amputado. Quem diz o braço, portanto, diz a perna. E por aí fora, portanto, muitas situações deste género nós encontramos. Então as leis de Deus, portanto, são sábias e justas. Não é Deus que castiga. São as leis de Deus que estão inseridas na nossa consciência. E essas leis estão escritas na nossa consciência. Não é Deus, portanto, que vai castigar, seja quem for. Não, Deus dá-nos a oportunidade de nós renascermos de novo para colmatarmos precisamente as nossas dívidas. Os nossos pesadelos de ontem que criámos aos outros. E hoje, portanto, temos que aceitar, portanto, essas tarefas para nos melhorarmos. Então, a Gênese de Kardec nos fala da astronomia, da formação do universo, das galáxias, dos sistemas solares, dos cometas, trata a seguir dos seres vivos no processo da gênese orgânica para nos levar à gênese espiritual e à reencarnação. Trata ainda da teoria dos fluidos e sobre os milagres para colmatar com a nova geração, prevendo a era da transformação do planeta. Todos nós estamos passando por essa transformação. A violência, as guerras, os dissabores, as pandemias, tudo isso faz parte do nosso processo, do processo da Terra, do processo de evolução da Terra. E nós dizemos assim, mas como é que a Terra pode evoluir com tudo isto? Pode. A evolução da Terra só se dá quando nós quisermos. E se nós quisermos. Porque o grande impulsionar da evolução do planeta está precisamente nas nossas atividades. Nós somos o grande motor. Se nós tivermos um comportamento idóneo, portanto correto, o planeta progride, o planeta evolui. É o nosso comportamento. A Terra será precisamente o nosso retrato. Da forma como eu me comporto, a Terra se comporta. Nós temos um exemplo de cada um de nós. Se somos pacíficos, para onde nós nos deslocarmos, somos pacíficos. Se nós somos cumpridores da lei, portanto, para onde nós vamos cumprir a lei. Se formos pessoas idóneas para onde nos deslocamos, nós continuamos a ser idóneos, sérios, não é? Se nós formos irrequietos, barulhentos, se nós somos pessoas que odeiam, para onde nós formos, nós transportamos aquilo que estamos a ser. Estamos a seguir o raciocínio. Então, o mundo será aquilo que nós quisermos. Na realidade, portanto, que ele seja. Dentro dessa perspectiva, então eu, como vou ao meu lado, portanto, e me comporto bem, portanto, então, eu estou no céu. Pode ser um ruído, pode ser o mais barulhento que lá esteja. Mas eu não vou aceitar, portanto, eu vou fazer o meu ambiente, que é a forma como eu me comporto. Então, se eu me comporto assim, por que razão é que eu fora vou me comportar de outra forma? Não é? Então, se eu sou educado, então eu vou me comportar de forma educada. Se eu sou
fraternal para com os outros, então vou me comportar de forma fraternal, portanto, para com o outro. Se eu sou equilibrado, eu vou procurar ser equilibrado onde estou e não desequilibrar o ambiente, portanto, onde eu me possa encontrar. Então, tudo depende, na realidade, da forma como nós nos comportamos. Então, nós costumamos dizer que nós somos o espelho, não é? Da nossa alma, onde possamos refletir um pouco por onde nós possamos transitar. A gênese espiritual aborda a união do princípio espiritual com a matéria, do perispírito, não é? Portanto, com a matéria, e do princípio, portanto, espiritual, que é precisamente o nosso espírito. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. E sem este princípio, Deus não teria razão de existir, como não se pode admitir Deus sem os seus atributos essenciais de divindade. Então, a justiça e a bondade, qualidades que seriam inúteis só se exercidas, portanto, pela matéria. Então, a matéria não tem esse sentido. Quem tem é precisamente a inteligência. Quem tem esse sentido, portanto, a justiça e a bondade, portanto, é o espírito. A matéria é apenas uma ação, é apenas um veículo, portanto, de transporte. Nem Deus iria criar seres inteligentes e sensíveis para condená-los ao nada. Não poderia vir de um Deus justo e bom. Deus não poderia criar portanto, criaturas, portanto, para logo mais irem habitar, portanto, no nada. É aquela velha questão. Então, se realmente, portanto, não há nada, então não valia a pena nós termos tantos esforços, ou fazer tanto esforço dentro do nosso lar, portanto, para educar os filhos. Para ensinar aos filhos comportamentos corretos, idóneos, respeitadores. Então, se não existe nada, olha, deixa correr, deixa andar. Portanto, tanto faz, não é? Mas não é assim. Fazemos esse esforço porque sabemos, temos íncito em nós as boas regras, a educação, o querer bem, o respeitar o próximo, o amigo, o semelhante, o menos amigo, não é? Portanto, isso faz parte, está íncito em nós, está gravado em nós. Portanto, a ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata, portanto, no homem. Está num estado de intuição e de aspiração. Nós não sabemos, mas mora dentro de nós. Antes assim, não encontra razão. Mas o que é certo é que eu acredito. Portanto, isso faz parte de nós, faz parte da nossa vida, do nosso ser. Eu não posso ser de outra forma. Eu não posso ir pela rua e ir insultar as pessoas. Não faz parte da minha... mas há pessoas que vão... É um problema de cada um, ainda está naquele estágio. O estágio, portanto, daquela criatura vê assim, então ele vai fazer assim. Porque pensa que está a falar de forma correta dentro dessa ordem. Não é? Então nós temos que vislumbrar as coisas, portanto, por um outro prisma, por uma outra situação. Então a ideia de intuição e poder de raciocínio, o Espiritismo vai juntar os factos, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade, de sua individualidade. Mostra-nos o ser inteligente e operante fora da matéria. Ou seja, nós, quando um dia, portanto, morremos, porque vai acontecer com todos nós, fisicamente, o nosso espírito continua a viajar, portanto, continua a operar, continua a ter tarefas, portanto, do outro lado da vida. Como dissemos, ninguém vai ficar parado. Nem ninguém vai ficar, portanto, de mãos postas. Portanto, porque o progresso é constante. Então, o que é que nós entendemos? É que o elemento espiritual individualizado constitui os chamados espíritos. E o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza orgânica e inorgânica. Portanto, que é a matéria, portanto, que é o corpo físico e todos os outros corpos existentes, portanto, é a natureza. Todos temos o mesmo ponto de partida. Criados simples e ignorantes, com igual aptidão para o progresso, onde todos atingirão o grau de perfeição. É o único determinismo que existe, portanto, para todos nós.
criados por Deus, é que todos nós vamos atingir o estado de espíritos puros. Até lá chegarmos, vai demorar algum tempo. Mas quando lá chegarmos, nós vamos conhecer tudo. Desde os reinos mineral, desde o reino vegetal, desde o reino animal até ao estado em que nós nos encontramos como seres humanos. Nós vamos conhecer tudo, como tudo existe, como tudo se movimenta, como tudo se coordena, como tudo se interliga. Chegamos ao estado, portanto, de espíritos puros, que são chamados anjos, arcanjos, querubins ou cristos. Então, quando chegarmos a esse ponto, nós já não temos mais necessidade, portanto, de reencarnar. Mas vamos continuar a trabalhar, portanto, há outras tarefas. Há aquilo que nós chamamos, portanto, de voluntariado. Portanto, então os espíritos aí, portanto, já muitos deles, portanto, se oferecem em determinadas atividades, em determinadas missões. Muitos deles são enviados. Como Cristo enviou os profetas da antiguidade para que eles pudessem vir determinar ou trazer determinadas tarefas, desenvolver determinadas missões. Os profetas da antiguidade foram enviados por Jesus, que é o Cristo de Deus, porque atingiu tal estado que é o governador do nosso mundo. Ele é que manda no mundo. E todos nós somos operários dele. Todos nós. Se repararmos bem, Deus, se podemos dizer assim, elabora com as nossas mãos. Deus caminha com os nossos pés. Deus olha com os nossos olhos da forma como nós olhamos. É da forma como cada um o entende, como cada um o sente. Então todos nós temos essa responsabilidade. Então Deus, quando nós procuramos, não está no cima do monte, portanto não é preciso fazer umas caminhadas para nós encontrarmos Deus. Portanto, onde é que estará? Será que está lá em cima? Será que está lá em baixo? Portanto, onde é que estará? Deus mora dentro de nós. Como afirmou Jesus, vós sois templo de Deus. Ele habita em vós. Procurai-o dentro de vós, nas coisas mais ínfimas, nas práticas mais salutares, mais nobres. Deus mora dentro de vós e não fora. Não lá longe, está bem perto. Como nós pensamos nesses mundos que se ligam com o nosso, que os nossos familiares estão lá longe. Partiu o meu familiar. Deixa alguma sensação de perda, de desgosto, porque aquilo que nós estávamos a observar era a matéria, portanto, a palpar. Já não temos aquele intervalo, falta ali qualquer coisa. Mas o nosso familiar não está lá longe, distante. Muitas vezes está ali. Nos visita muitas vezes. Só que visita noutra dimensão que o nosso olho não vê. Mas ele está lá. Ele nos visita. Se interpenetra connosco. E tem ocupações. Porque o progresso, como dissemos há instantes, é constante. Então Deus criou os mundos de toda a eternidade, bem como os seres de toda a eternidade. Os mundos materiais, que é o mundo como nós habitamos, devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento da sua inteligência, como escola de aprendizado que são. Então, os mundos materiais dão-nos essas características para o nosso aprendizado. E a primeira escola que nós encontramos no mundo físico, quando nós nascemos para este lado da vida, qual é? Qual é o ponto? Qual é a primeira escola? É o lar. Quem são os nossos primeiros professores quando nós reencarnamos para este lado da vida? Quem são? São os pais. Então já imaginamos a responsabilidade dos pais quando recebem os filhos que não são deles por uma questão, portanto, de orgânica, por uma questão de circunstância, mas os filhos são-nos emprestados por Deus, porque nós somos filhos de Deus em primeiro lugar. E depois é que somos filhos do António, do Joaquim, da Joaquina, da Maria, não é? Portanto, mas primeiro somos filhos de Deus. Então nós somos emprestados, somos adotados. Portanto, nós que estamos aqui, os que estão lá fora, somos adotados, uns pelos outros.
tua primeira escola, a primeira universidade é o lar. O cantinho. Os nossos primeiros professores, nossos maiores amigos, são os pais. É que nós devemos toda a gratidão por aquilo que fazem pelos filhos. Aí aqueles que matam os filhos não deixaram de ser pais. É uma experiência que não mais vai voltar a acontecer. Em lugar de apontar e de acusar, oremos por eles, porque são criaturas em dificuldade. São espíritos em dificuldade, que logo mais vão despertar para a realidade maior. E quando despertarem, vão abraçar, vão cuidar. Então, os primeiros cuidadores nossos são os pais. São os primeiros médicos, os primeiros enfermeiros, os primeiros maqueiros, são os pais. Tudo dentro do mesmo lar. Já imaginamos? E tem mais. Aqueles que mais frequentemente, desde o princípio da vida, aqueles que mais passes magnéticos, deram aos filhos são os pais, sem se aperceberem que estavam a dar passes aos filhos. Não é? Quando as senhoras estão, não é? Portanto, com a sua barriguinha já crescida, muitas das vezes passam assim a mão, não é? Não sei para passar a mão, exatamente, sem se aperceberem que estão a dar passe, precisamente, portanto, para a organização física, não é? E muitas vezes falam. E sem se aperceberem que ao falar o espírito, portanto, está a ouvir, porque o espírito está a envolver, precisamente também, não está lá dentro, não, porque o espírito não está dentro de nada, envolve. Não é, Carlos? O espírito envolve. Não está dentro da matéria. Portanto, o espírito envolve a matéria. O que está dentro é o físico. O que está dentro é o físico. O nosso espírito nos envolve. Portanto, está de fora. Então eu louvo. Então já vale a pena, portanto, nós termos vindo cá hoje. Ficámos a saber que afinal nós não estamos dentro de. Aquilo que fala não está dentro, está fora. Nos envolve. O que está dentro daquilo que nos envolve é o físico. E é aquilo que nós mais vemos. É o físico. Então vejamos. Quanto à origem dos corpos humanos, como falámos há instantes, e da similitude das formas entre o corpo humano e de um símio, certos fisiologistas concluíram que o primeiro seria a transformação do segundo. Os corpos dos símios foram-se transformando pela abnegação, pelo trabalho, precisamente desses construtores divinos. Desses grandiosos seres, portanto, da plástica. Não é? Portanto, que foram modificando, portanto, a nossa aparência, até nos tornarmos bonitos como somos hoje. Não é? Portanto, maravilha. Então os corpos dos símios podem muito bem ter servido de vestimenta aos espíritos primitivos, humanos. Trata-se, no entanto, de uma hipótese, que se, admitindo a mesma, pode-se dizer que, sob a influência e pelo efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o invólucro se modificou, embelezando nos pormenores, no todo conservando a forma, portanto, do conjunto, ou seja, o princípio, portanto, espiritual, portanto, está lá, é o mesmo. O que vai modificando é a nossa aparência física. A gente costuma dizer, portanto, que a nossa aparência física é o reflexo da nossa alma. Não é? É a mesma coisa que a gente olha para o espelho quando vai pentear, não é? O cabelo, não é? Portanto, alguns não dá tanto trabalho a pentear, não é? Portanto, mas quando vamos pentear o cabelo, a gente olha e diz assim, olha, eu sou aquele que estou ali, não é? Portanto, estamos a ver refletida, portanto, a nossa imagem. Um dia, se nós partirmos para o outro lado da vida, é precisamente aquela imagem, portanto, que se vai refletir do outro lado. Portanto, como toda a matéria é aurido, esse fluido, esse princípio cósmico, esse princípio espiritual, como toda a matéria é aurido do fluido cósmico universal, que sofre a modificação especial. Este envoltório designado por perispírito faz do espírito um ser concreto e definido. Então o espírito
é um ser inconcreto, não é definido. O espírito é a centelha divina. Ao espírito ninguém vê. Aquilo que os médiuns videntes vê, portanto, é precisamente o corpo espiritual, não o espírito. Que fique bem assente para nós entendermos bem. Quando a gente vê, vi aquele espírito, assim, não, está a ver o corpo espiritual. Mas é uma forma que a gente tem de dizer, viu o espírito de fulano. Não é? Porque é o que reflete. O que está refletido, portanto, é precisamente o corpo espiritual. Mas é o perispírito, é o corpo espiritual, portanto, que se identifica. Se tem mais luz, se tem menos luz. É o corpo espiritual que identifica a evolução do espírito. Então, este evolutor ordenado para o espírito faz do espírito um ser concreto e definido. Lá está. Portanto, o perispírito é que vai fazer do espírito um ser concreto e definido. Correto? Então, o fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. O veículo do espírito para que ele se transporte do outro lado da vida é o perispírito, que é precisamente a nossa figurinha a quando no físico. Porque ele é que foi o molde da nossa figurinha. Alguma dúvida? Estamos a entender? Então, o princípio da reencarnação é uma consequência da lei de progresso. Sem esta, não seria possível explicar a diferença entre o estado social atual e o dos tempos da barbárie. Os tempos da barbárie é o que narra a Gênese antiga, a Gênese mosaica. Portanto, comparado com a Gênese de Allan Kardec, que vai-nos trazer uma amplidão maior, portanto, de coisas, portanto, que nós devemos pensar, discernir e pesquisar. Quanto à imigração, há dois tipos de imigração. Há emigração e há imigração. Vamos ver qual é a diferença, está bem? Quanto à imigração, começada com E, e imigração com I, de espíritos, verificamos que no intervalo de suas existências, os espíritos estão no estado de erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos, e compõem a população espiritual ambiente do globo. Portanto, a humanidade, a nossa humanidade, que faz parte do planeta Terra, não está toda cá encarnada. Estão precisamente habitando, portanto, ao redor do planeta, nesse mundo, nesses mundos intermediários. Então, pelas mortes e nascimentos, estas duas populações diversificam incessantemente umas das outras. Uns morrem e regressam a casa, os que estão na casa natural vêm precisamente para a casa emprestada durante algum tempo, continuar o seu progresso, a sua evolução. Então existem, pois, diariamente, migrações começadas com E, do mundo material para o mundo espiritual. Então, quando a gente parte, a gente vai emigrar, portanto, para a nossa casa-mãe, para a nossa casa natural, que é o mundo dos espíritos. E imigrações do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Ou seja, imigramos de um país, não é, para um outro país. Portanto, já deu para analisar, portanto, qual é a diferença. Quanto à raça adâmica, conforme o ensinamento dos espíritos, é uma dessas imigrações vindas de outra esfera que deu nascimento à raça simbolizada na personalidade de Adão. Adão, portanto, simboliza o início, portanto, ou a vinda da raça adâmica. E por esta razão denominada, portanto, raça adâmica. Não é? Muito bem. Isto aqui havia outros contornos, não vamos entrar, portanto, por aí, porque dava origem, portanto, a nós alongarmos a palestra, portanto, e iniciarmos uma outra. Quem sabe logo mais, portanto, iremos abordar este assunto de uma forma, portanto, mais pormenorizada. Então, quando essa raça chegou à Terra, já era povoada desde os tempos imemoriais, mais adiantada do que as outras que a tinham precedido na Terra. É com efeito mais inteligente e é ela que empurra todas as outras para o progresso. Portanto, eram seres, portanto, que vieram de outro planeta, que tinha atingido determinado estado evolutivo e vieram colaborar, portanto, connosco, para dar incremento, precisamente, ao nosso progresso. Então, esses seres já eram inteligentes. Não tiveram que passar pelos princípios, não é, dos ensinos, pelas dificuldades, portanto, que nós, seres terráqueos, tivemos que, na realidade, passar. A Gênese mostra desde o seu começo que eles se encontram aptos para as artes e ciências sem terem passado pela infância intelectual.
o que não é próprio das raças primitivas, mas que ela se compunha de espíritos já bastante adiantados. No que respeita à doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, verificamos que o termo anjo tem várias interpretações, onde se diz anjo bom, anjo mau, anjo da luz, anjo das trevas, mas na realidade significa apenas espírito. E espíritos há em toda a parte, portanto, como nós identificamos as criaturas boas, mais ou menos, assim, menos boas. Nós as conhecemos todas, não é? Muito bem. Os anjos não são seres fora da humanidade, nascidos perfeitos, mas espíritos que chegaram à perfeição por seus esforços e méritos. Se os anjos tivessem sido criados perfeitos, a rebelião contra Deus, sendo um sinal de inferioridade, os que se revoltaram não poderiam ser anjos. Ora, Deus não criou, portanto, seres contrários, precisamente, à sua bondade. Criou-nos seres, precisamente, todos partimos do mesmo princípio. Somos todos centelhas divinas. Quem atingiu o grau de perfeição de anjo, arcanjo, trabalhou de forma incessante para chegar a esse estágio. Não foi criados logo de raiz assim. Porque, nesse caso, portanto, uns seriam privilegiados em relação aos outros. Então, por etimologia, o termo anjo, do grego angelos, significa enviado, mensageiro. Não seria racional supor que Deus tenha escolhido para seus mensageiros seres imperfeitos para se revoltarem contra ele. Até que os espíritos tenham atingido certo grau de perfeição, estão sujeitos a falir, seja no estado de erraticidade, seja no estado de encarnado. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que a habitam. Então o progresso é sempre constante. A Gênesis esclarece que Deus não se mostra, mas afirma-se mediante as suas obras. Que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Necessário lhe é conhecer todos os seus atributos. As religiões que não lhe atribuíram a onipotência imaginaram muitos deuses, como vemos na Gênesis antiga, na Gênesis mosaica. As que não lhe atribuíram a soberana bondade formularam um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Deus é, pois, a suprema inteligência, é o único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode deixar de ser assim. Então, em filosofia, em fisiologia, em moral, em religião, não há nada de verdadeiro que não esteja conforme às qualidades essenciais da divindade. A providência é a solicitude de Deus. Pelas suas criaturas, Deus está em toda a parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo nas menores coisas, é nisto que consiste a sua ação providencial. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Todos nós e toda a natureza. Nossos pensamentos são como sons de um sino que faz vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Ninguém vê a Deus, embora Ele se encontre em todo lugar e principalmente dentro de nós mesmos. Vós sois templo de Deus, Ele habita em vós. Iríamos terminar com algo muito interessante que Santo Agostinho disse para todos nós. Diz assim: se me perguntarem o que é Deus, eu não sei. Mas se não me perguntarem, eu sei. É aquela velha história. Se a gente está a dizer assim, se me perguntarem assim, como é que eu vou explicar? Eu não sei muito bem explicar, não é? Mas se não perguntarem nada, portanto, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. A gente fala para nós, não é? Deus é assim, Deus... Mas se nos perguntarem, a gente diz assim, como é que eu vou falar? É aquela velha outra história. Quanto mais nós, portanto, formos falar de Deus, portanto, sem racionalidade, mais confusos nós vamos ficar. Não é? Então vamos nos referir, portanto, à questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. E os Espíritos responderam,
A causa primeira ou primária de todas as coisas. A inteligência suprema do universo. Ponto final. E aí está tudo resumido. Senão vamos entrar precisamente em confusão. Então o eminente codificador da doutrina dos Espíritas nos afirma: a doutrina dos Espíritos resulta do ensino coletivo e concordante dos Espíritos, conforme a Gênese. A ciência é chamada para explicar a Gênese segundo as leis da natureza. Deles prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. As leis de Deus são imutáveis. E elas estão aí, portanto, em tudo que é. A gente olha para as florestas, olha para a natureza e diz assim, meu Deus, não é? Que coisa. São leis imutáveis, não é? E tudo é espírito, porque tem seres inteligentes trabalhando, obrando para Deus, trabalhando. São eles os grandes obreiros. Nós, quem sabe, logo mais, quando atingirmos essa capacidade, faremos parte, portanto, dessas equipas grandiosas que coordenam todo esse tipo de trabalho. Para Deus, o passado e o futuro são o presente, são o agora. Salve Allan Kardec, salvo o dia 6 de janeiro de 1868, 2023, já lá vão 155 anos. Nosso agradecimento ao grande codificador, aos amigos da vida maior, esses espíritos grandiosos, não é? Como dizia Jesus, que se levantarão, portanto, das tumbas e irão falar, portanto, sobre algo, portanto, que neste momento eu não posso falar. Dizia Jesus aos seus amigos mais diletos à sua época. Então, em meados do século XIX, nós aí temos a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, precisamente para consolar a humanidade, a todos nós, e aqueles que neste momento estão passando pelas maiores dificuldades. Então, bem-aja para todos. Muita saúde para todos, muita paz. E vamos encerrar com a nossa oração, está bem? Aconselhamos a leitura do livro, o estudo do livro de Gênese, os livros da codificação. Porque cada um por si tem uma sequência. Se estudarmos o livro dos Espíritos, que é o primeiro, nós depois vamos entender melhor o livro dos Médiuns, que é o segundo. E se estudarmos o livro dos Médiuns, depois nós vamos entender melhor o terceiro livro, que é o Evangelho. E se estudarmos o Evangelho, nós vamos entender o outro que vem a seguir, portanto, que é o céu e o inferno. E se estudarmos o céu e o inferno, nós vamos entender, portanto, o último livro, que é a Gênese, que acabamos de abordar. Então vale a pena vir para a próxima semana, porque a próxima semana iremos tratar, portanto, precisamente do livro segundo, que é a Filipa, que vai trazer precisamente essa tarefa. Vai falar sobre o livro dos Médiuns, que também faz aniversário. Ela depois vai dizer quantos anos. Se nós já ficamos a saber, ela depois não tem piada, não tem graça, ela depois vai dizer. Está bem? Então vamos orar. Quem quiser pode encerrar os olhos, para depois irmos fazer um passe. Vamos então elevar os nossos pensamentos com gratidão a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao nosso querido amigo e irmão maior, enviado por Jesus como codificador dos ensinamentos espíritas, Allan Kardec, o grande obreiro, Senhor, da tua seara, que deixou para nós ensinamentos tão gratificantes, embasados nas comunicações das várias entidades espirituais. O seu trabalho e mérito
as suas viagens, Senhor, 1862, 61, o convívio com os vários espíritas das várias cidades, os discursos, de forma tão gratificante para todos nós, que nos sentimos enriquecidos pelo trabalho gigantesco. E hoje, Senhor, aqui presentes, em um lar que é vosso, lembrando precisamente essa personagem, esse meu irmão dileto, permita, Senhor, que vos possamos rogar amparo para todos aqueles que se apresentam nos dois campos da vida, de ordem material, de ordem espiritual. Que os médicos da vida maior possam assim balsamizar as dores de todos, balsamizando as feridas, as dores, as aflições. Muito obrigado, Senhor. Permita que nós possamos ser um pouco da vossa paz, por onde transitemos. Muito obrigado pelas vossas bênçãos, Senhor. E que a noite possa ser de paz. Graças a Deus.